We are going to broadcast his video presentation now. Boa tarde a todos. Quero aqui agradecer ao convite da Sociedade de Neurologia e Neurocirurgia do Rio Grande do Sul por esse convite. E um dos trabalhos que vamos apresentar é referente aos meningiomas parassagitais, com aspecto focado no grau de ressecção Simpson, que é uma classificação reconhecida, e o índice de recorrência ao longo do tempo. É uma série recolhida e coletada no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que nós vamos detalhar a seguir, e tivemos a colaboração nessa apresentação do Dr. Rafael Winter, nosso associado. Nós não temos nenhuma declaração de relação com empresa que tenha importância nessa apresentação, e temos que lembrar que o termo meningioma parassagital se aplica a todos os tumores que envolvem o seio sagital, assim como a dura da convexidade e da foice. Pode haver envolvimento da parede lateral do seio sagital ou até crescimento do tumor a ponto de ocluir parcial ou totalmente esse mesmo seio. E ainda pode haver envolvimento da calota óssea com ou sem hiperostose. Esses meningiomas são divididos em 3 grupos, nos meningiomas da foice anterior, médio e terço posterior, que têm sua relevância distinta do ponto de vista de sintomas clínicos. Os meningiomas do terço anterior se estendem desde a crista galha até a sutura coronária, os do terço médio da sutura coronária até a sutura lamidoide e o do terço posterior da sutura lamidoide até a tórcula. Nós sabemos todos que a classificação dos meningiomas teve uma modificação em 2016. Fundamentalmente, nós temos que ressaltar 3 tópicos. O primeiro deles, que os 3 graus são sabidamente reconhecidos, os benignos constituem de 85% a 90%, e é importante salientar que todos esses grupos aí citados, que todos conhecem, do ponto de vista prognóstico não tem nenhuma importância. Eles têm o mesmo tipo de evolução, o mesmo índice de recorrência, portanto, é uma descrição do ponto de vista patológico que não tem importância do ponto de vista prognóstico. Aqueles de grau 2 constituem 5 a 10% dos casos, em que se incluem os meningiomas de células claras, os meningiomas coroidais e os meningiomas com histologia atípica. E os grau 3, que são o menor grupo, de 3 a 5%, que são os meningiomas papilares, rabidoides e anaplásicos. Os meningiomas que se originam no terço anterior do seio têm normalmente uma evolução muito insidiosa e se tornam muito grandes antes de produzir sintomas. Eles têm muitas vezes sintomas correspondentes ao comprometimento do lobo frontal e, portanto, alterações de personalidade, de humor, demência por vezes, apatia, memória comprometida, e raramente se manifestam como sintomas de crise convulsiva. Já os do terço médio, que são aqueles que são muito próximos da região do sulco central, são aqueles que muito frequentemente se dão sintomas mais precocemente, pela zona em que se localizam, são aqueles que muito frequentemente se manifestam por crise convulsiva e são aqueles que mais frequentemente se apresentam como déficit motor de característica progressiva, e inicialmente se manifestando pelo membro inferior pela sua relação anatômica. E o terceiro grupo, do terço posterior, são aqueles que se manifestam mais frequentemente com sintomas de hipertensão intracraniana, acompanhados ou não de sintomas do campo de visão, como hemianopsia homônima. Todos nós sabemos que o primeiro trabalho que referiu ao próprio trabalho descrito por Simpson, um neurocirurgião australiano que estava na época, em 1957, em Oxford, na Inglaterra, em que ele definiu os 3 grupos, os 5 grupos de grau de ressecção e vinculou esse mesmo grupo ao grau de recorrência. E o que é importante considerar que já naquela época ele descrevia que mesmo o grau 1 tinha grau de recorrência, como nós vamos ver a seguir, e, obviamente, quanto menor o grau de ressecção total, maior o risco e a possibilidade de haver recorrência do tumor. Isso foi em 1957, portanto, vocês vejam que tem
60 ou 70 anos. Essa classificação, que todos os senhores conhecem, é importante salientar que o mesmo grau 1 tem 9% de índice de recorrência, o grau 2 já tem 19%, o grau 3, 29%, e o grau 4, 44%. E o grau 5 não tem recorrência, porque esse tumor, na verdade, é simplesmente uma abertura, uma descompressão do crânio com ou sem biópsia. Então, não existe recorrência porque esse tumor não é removido. Isso, então, é o sentido do nosso trabalho, que nós estudamos e vamos apresentar depois das considerações iniciais, quanto nós removemos de cada tumor quanto ao índice de Simpson e quanto nós obtivemos de recorrência. Esses trabalhos, a cirurgia dos meningiomas parassagitais, teve 2 grandes autores que se envolveram com isso, o professor Brotti e o professor Bonal, em que descreviam a técnica de remoção dos meningiomas parassagitais e aí descreviam 6 tipos de tumores parassagitais, de 1 a 6, conforme os senhores podem observar na figura, de acordo com o grau de estarem aderidos à parede do seio, estarem um pequeno envolvimento do seio ou até obstrução completa. E isso, evidentemente, definia o grau ou a dificuldade de ressecção desses mesmos tumores. Sandu, um outro neurocirurgião que muito se dedicou à ressecção desses tumores, descrevia na época, em 98, portanto, há quase 30 anos, que todos aqueles casos em que houvesse invasão do seio com ou sem oclusão completa deveriam ser operados, deveriam ser ressecados completamente e ser feita algum tipo de plastia do seio de modo a permitir a permeabilidade completa desse seio venoso. E aqui, novamente, um artigo mais recente, que é uma nova classificação de invasão dos seios, mas que é muito similar àquela descrita por Bonal e Brotti há 50 anos atrás. Este trabalho, que foi do ano 2010, e, portanto, há 11 anos atrás, revolucionou um pouco o conhecimento dos meningiomas, no sentido de que esses autores, que fazem parte de um grupo muito importante em tumores cerebrais, que é da Universidade de São Francisco, na Califórnia, segundo eles, o índice de recorrência em 5 anos para tumores do grau 1, 2, 3 era praticamente o mesmo, ou seja, os senhores observam que era 95, 85, 88 e 81, sem significância, e que, portanto, o grau de Simpson não era verdadeiramente o grande elemento para definir o índice de recorrência. Esse foi o primeiro trabalho com substância que discutia a possibilidade de que o Simpson não fosse o único critério de avaliação da perspectiva de recorrência. Outros trabalhos vieram, esse aqui é um trabalho de 2016, em que ele cita que o período de ausência de recorrência estava claramente vinculado aos graus Simpson, vinculado ao grau histológico do tumor, obviamente, vinculado ao tumor ter mais ou menos que 6 centímetros, a multiplicidade e a localização. O professor Nanda, também com grande experiência em cirurgia dos meningiomas, em 2016, contrapôs essa manifestação, insistindo de que realmente o Simpson, além de outros critérios como o Karnofsky do paciente acima de 70 e a histologia do tumor, são elementos que definem o prognóstico e a chance de recorrência. Esse trabalho também de 2017 insiste em que, curiosamente, aqui novamente, o trabalho de um único serviço, em que ele salienta que o grau de Simpson não tem influência na progressão ou no índice de recorrência. Este trabalho, 2019, insiste, e aqui vocês veem a flecha branca para comentar, que ele não observou diferença no controle tumoral dos pacientes que tinham feito ressecção subtotal, naqueles tumores grau 1, ou aqueles que tinham ressecção completa, sugerindo que o Simpson não fosse ou não seja o único fator decisivo para a recorrência. Nesta meta-análise do ano de 2020, portanto bem recente, fala que a recorrência dos meningiomas parassagitais tratados cirurgicamente depende, entre outros fatores, a histologia do tumor, depende do grau de invasão tumoral
e do grau de ressecção tumoral, aqui fala em ressecção parcial e total, como serem fatores preditivos prognósticos do índice de recorrência. Em 2020, esse outro trabalho muito interessante vincula o grau de Simpson de ressecção, ou a extensão, que é aquilo que o cirurgião descreve quando remove um tumor dessa natureza, e vinculou aos graus 1 e 2 e, especialmente no pós-operatório imediato, fazendo uma tomografia por emissão de pósitrons, e aí identificando se efetivamente ou não havia tumor residual. Esses trabalhos mais ainda, esse é bastante interessante, é um trabalho de 2016, do McDermott, que também é da Califórnia, em que ele sugere que nós façamos sempre um checklist quando formos operar o meningioma parassagital, como os senhores podem observar depois com mais detalhes se quiserem revisar o trabalho, em que ele salienta aspectos importantes da ressonância para o planejamento e no intraoperatório quais são os dados importantes para prevenir ou reduzir o índice de recorrência, como quanto à incisão de pele, o retalho ósseo, a abertura dural, a presença ou não de veias, o grau ou não de obstrução do seio, etc. Quais são os fatores importantes para a ressecção cirúrgica dos meningiomas? A primeira delas é a localização do tumor em relação ao sulco central. Essa localização é crítica, porque os tumores próximos ao sulco central produzem sintomas, embora menores, mas mais precocemente. E os tumores, quanto mais afastados do sulco central, produzem sintomas mais tardiamente e são maiores. O grau de envolvimento do seio, ou seja, a compressão extrínseca ou o grau de comprometimento parcial ou total do seio é importante. A existência ou não de um claro plano aracnoide é fundamental no prognóstico da ressecção, do prognóstico do edema pós-operatório, que é o item seguinte. A existência de edema pré-operatório é um mau sinal prognóstico. A patologia, evidentemente, se o tumor é grau 1, 2 ou 3, e o grau de ressecção. A nossa série consta de em torno de 270 casos, dos quais 210 mais ou menos recolhidos no Hospital de Clínicas desde 2007, dos quais nós levantamos e selecionamos 34 casos de meningiomas parassagitais, nos quais a nossa estatística há uma clara predominância do sexo feminino, 76% dos casos, com uma idade média de 59,5 anos. Os sintomas desses pacientes, 47% deles apresentavam cefaleia, 44% deles se manifestaram como crise convulsiva e 36% deles com déficit motor progressivo, que eram predominantemente aqueles casos do terço médio. Distúrbio de comportamento em 9%, predominando especificamente naqueles casos da região mais anterior. Quanto à localização e envolvimento do seio, entre a direita e a esquerda houve algum predomínio dos tumores à direita, sem significância estatística, e 12% deles eram bilaterais. Havia envolvimento claro do seio em 30% dos casos, e em 70% não havia envolvimento claro. E em relação à posição no seio sagital superior, 23% era do terço anterior, 61% do terço médio e 14% do terço posterior. O Karnofsky pré-operatório é absolutamente fundamental do ponto de vista da indicação cirúrgica e do resultado cirúrgico, e como se pode observar, a grandíssima maioria dos nossos pacientes se encontravam com Karnofsky acima de 80 e, portanto, bons candidatos à realização do procedimento. A escala de ranking modificada, que também é fundamental do ponto de vista de motricidade do paciente como um todo, vejam que um grande número de pacientes, a grande maioria deles, estava entre 0, 1 e 2, e apenas muito poucos pacientes, eram 4 pacientes, eram ranking 4, que são pacientes que não são independentes, são dependentes com muleta, cadeira de roda, etc., e, portanto, são maus candidatos ao procedimento cirúrgico. Esse é um exemplo típico de uma imagem do que se espera na remoção de um meningioma parassagital, ao fim da cirurgia, um cérebro frouxo, sem edema, e é tudo que o neurocirurgião espera. E vamos colocar aqui alguns exemplos de meningiomas parassagitais. Esse aqui é um caso de indicação de tratamento conservador, num paciente idoso, e idoso não é 60 anos, são 80 anos, com exame neurológico normal, diagnosticado por uma crise convulsiva. Esse paciente pode claramente ser acompanhado por ressonância magnética,
e, se houver crescimento do tumor, decidir pela cirurgia ou até pelo tratamento de radioterapia focada. Um dos aspectos que não é comum, mas ocorre, como se pode observar nas imagens, são meningiomas com grandes componentes císticos, que nem sempre o cisto é muito fácil de remover, mas aqui, como se vê na tomografia pós-operatória, se conseguiu uma remoção completa e não havia nem no pré nem no pós, embora houvesse no pré, algum grau de edema pós-operatório. Alguns meningiomas têm evidente envolvimento do seio sagital, e aí é importante dizer que os doentes têm que ser estudados com angiografia venosa, seja angiorressonância ou até arteriografia. Nós não costumamos fazer arteriografia, fazemos angiorressonância venosa, e muitas vezes há comprometimento, como se pode observar, uma erosão da calota sem haver lesão de couro cabeludo, como nesse caso. Ou em casos em que, além de haver erosão da tábua interna, há comprometimento de toda a calota, em que, entanto, os senhores observem, pela angiovenosa, o comprometimento do seio, e o planejamento cirúrgico impõe uma craniotomia com essas características para remoção completa do osso comprometido e cranioplastia correspondente. Os meningiomas também da foice, muitas vezes com grande volume, não tem pouco edema, como esse caso. Observem que na angiovenosa há uma grande, quase completa obstrução do seio, mas tem fluxo no seio. E, embora o tamanho do tumor, se vê que foi possível uma remoção completa, como na tomo pós-operatória, sem evidência de área infartada e com boa evolução pós-operatória. Em alguns dos casos, como se observa, e aqui vamos salientar de novo, a angiorressonância venosa, especialmente no corte sagital, é a mais importante para avaliar não só a permeabilidade do seio, como a existência das veias ao redor do tumor, que têm que ser preservadas a qualquer custo. Alguns dos casos dos meningiomas também não têm edema e têm oclusão completa do seio, como se pode observar na imagem de cima da direita. Nesses casos, quando há oclusão completa do seio, às vezes a cirurgia é até mais simples, porque a ressecção pode ser a secção anterior e posterior do seio com a remoção em bloco do tumor, como pode ser observada nesta tomografia à direita abaixo. Alguns dos casos a seguir, em que mostra doença multitumoral, como nessa paciente, que só tem importância estatística, do ponto de vista prático não muda nada, e este caso em que, vejam, esse paciente é um paciente de 59 anos que tinha um crescimento na calota muito grande de um tumor, para a qual ele não deu a menor importância, e só 3 anos após apareceu no hospital, e ainda com exame neurológico normal, mas por insistência da família ele consultou. Vejam a extensão desse tumor, comprometia a calota, o couro cabeludo, o lobo frontal, as imagens transoperatórias e pós-operatórias com plástica de dura mater e a plástica de osso com cranioplastia. O nosso grau Simpson de ressecção foi de 23% grau 1, 50% grau 2 e 11% grau 3. Isso, evidentemente, está vinculada à invasão ou não do seio. Nós tivemos 20 casos, quando não havia invasão do seio, 20% ressecção total e 4% parcial. Quando houve oclusão parcial do seio, remoção completa em 4 dos 4, e quando havia oclusão completa, não houve ressecção completa em 2 dos casos por dificuldade técnica no pós-operatório. O grau histológico desses tumores, 82% era um grau 1, 14% era o grau 2 e 3% era o grau 3, e tivemos um índice muito alto de comprometimento ósseo, que foi de 23%. Nesse follow-up, nós tivemos um follow-up médio de 51 meses, que é bastante razoável, isso dá mais de 4 anos, embora tenhamos casos já acompanhados com 10 anos e casos acompanhados com 6 meses, que são os mais recentes. Mas o tempo médio é bastante razoável para a gente poder acompanhar, pelo menos inicialmente, o grau de índice de recorrência nesses casos. Nós podemos vincular a recorrência e a progressão ao grau Simpson, e quando nós tivemos Simpson 1 de ressecção, nós não tivemos progressão ou recorrência, e se vocês observarem, quando nós chegamos ao grau 3 e grau 4, obviamente nós tivemos casos com resíduo, dos quais um número grande termina por progredir e produzir novos sintomas. Aqui está a tabela mostrando, em que basicamente o que mostra essa tabela? É de que os pacientes que têm tumor residual são acompanhados, e no caso de haver crescimento
e produzir sintomas, esses pacientes são operados ou até são oferecidos eventualmente radioterapia estereotáctica fracionada. E nos casos em que eles são muito volumosos, o que às vezes ocorre por defeito do sistema em que se conseguir exame de imagem, obviamente a cirurgia é a melhor escolha. Mas o importante é que todos os pacientes foram acompanhados, nós conseguimos não perder, pelo menos que eu me lembre, nenhum caso no acompanhamento ambulatorial desses casos apresentados aqui. E dos casos em que houve recorrência, foram todos em casos em Simpson 3, em que em todos eles, face à localização do tumor, nós optamos por reoperação seguida de radiocirurgia ou radioterapia estereotáctica fracionada. A evolução desses casos, 45% praticamente não tiveram déficit, vejam que 41% tinham déficit. Importante salientar que muitos deles, como os senhores observaram, já tinham no pré-operatório e pioraram no pós-operatório. Nós tivemos 1%, aliás 3%, um caso com hemianopsia homônimo, tivemos 2 casos de óbito, um pós-operatório, que é considerado até os 30 dias, por embolia pulmonar, e uma morte tardia de um paciente que retornou ao hospital 60 dias após, com broncopneumonia, fez sepse e faleceu. Esse é o gráfico da força muscular dos pacientes, e vejam que dos pacientes, 70% praticamente melhoram após o déficit inicial, de tal modo que só um percentual pequeno daqueles que aumentam o déficit no pós-operatório não retornam ao déficit inicial ou não retornam à normalidade. Esses eram os dados que nós queríamos apresentar ao senhor, e muito obrigado pela atenção.